Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de Biologia. E no vídeo de hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre biomas mundiais e estaremos falando sobre as florestas pluviais tropicais e também sobre os desertos, hein? Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. E dando continuidade então às nossas aulas, hoje falaremos sobre as florestas pluviais tropicais. Vamos lá? É o seguinte, essas florestas são encontradas na América Central, América do Sul, na África, na Ásia e até na Austrália. Então olhem nesse mapa aí a distribuição desse bioma. Olha que interessante, gente. Na nossa América do Sul aqui, nós temos uma grande parte dessa floresta, né? E somos privilegiados, porque uma boa parte dela está aqui no Brasil. Não é verdade? Depois nós vamos falar especificamente dos biomas brasileiros, tá? Então já aproveita, se você não é inscrito no canal, clica aí ó, nesse botão vermelho aí embaixo e já se inscreve, hein? Porque eu vou dar continuidade às aulas e nós vamos falar sobre os biomas brasileiros daqui uns dias, combinado? Então já se inscreve aí. Vamos lá. É o seguinte, ela se localiza na faixa equatorial. A ocorrência dela vai ser delimitada pelos dois trópicos, tá? E ela é atravessada pela linha do Equador. Então, nós já podemos, né, pensar da seguinte forma. É um lugar bem quente, concorda? A incidência de luz nessa região, né, da radiação solar é muito grande, tá certo? E é o seguinte, olha só. Ela recebe grande quantidade de energia o ano todo, porém chove muito. Por isso, agora vem a explicação do nome que eu falei com vocês anteriormente. Floresta pluvial, por quê? Porque chove muito, tá certo? Então, um clima tropical e muita chuva, tá? E é o seguinte, gente, essa floresta, ela tem aí a temperatura média entre 21 a 32 graus. Mas o interessante é o seguinte, vocês estão vendo que é uma floresta bem densa, né? Então, na região de cima e nas copas das árvores, nós vamos ter uma temperatura muito variável. Agora, mais embaixo, próximo lá ao substrato, né? Nós não temos muita variação da temperatura, não. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho isso, tá? Olha só, clima quente e úmido e apresenta maior biodiversidade. Nós estamos falando de uma floresta riquíssima. Aqui nós temos N espécies de animais endêmicos, tá? E uma diversidade muito grande de plantas. Então a biodiversidade nessas florestas é muito grande, tá certo? Vamos lá. O que mais, professor? Olha aí, ó, nós temos aí ó, um famoso macaco de cheiro, né? E uma onça pintada. Mas, na verdade, esse daí é um macaco de cheiro, é um macaco de cheiro ruim, viu, gente? Porque o aroma dele não é nada legal. Vamos lá. É o seguinte, aqui eu tenho uma imagem mostrando para vocês a variedade de plantas que tem, então, nessa floresta tropical, tá certo? Bem, e é o seguinte, né? Nessa floresta, uma característica, sabe, comum dela são as plantas, né, diversificadas, ou seja, heterogêneas, perenes, não cai tanta folha, geralmente as folhas são do tipo das folhas que nós vimos lá na taiga, lembra? É parecido, são perenes. Higrófilas, gente, elas são adaptadas ao ambiente úmido, tá? E são latifoliadas, ou seja, folhas bem grandes, tá? E largas. Beleza? Então, esse daqui é uma das características que nós vamos encontrar nessas florestas.
independente de onde você esteja observando ela. Lá na América Central, América do Sul, lá na Austrália, beleza? Que mais? Vamos lá. É o seguinte, gente, essa parte que é interessante, anota aí, porque a gente pensa assim, né? Ah, vai ser um solo bem rico, né? Uma diversidade de plantas e tal que cresce ali, então o solo deve ser maravilhoso. Na verdade, gente, o solo é pobre, porque o processo de decomposição vai acontecer muito rápido. Nessa floresta, nós temos formação de microclimas na parte mais embaixo. Na verdade, aquelas árvores que estão em cima, durante o dia, recebem muita radiação solar. Então, elas esquentam muito. Mas embaixo, chegando lá no chão, as plantas que lá estão recebem até 500 vezes menos luz do que as copas das árvores. Lá embaixo, gente, vai ser aquele clima, aquele microclima, né? Muito úmido, certo? E quase não vai alterar a temperatura. Então, de dia ou de noite, não vai haver tanta mudança de temperatura do quente para o frio. Então, essa temperatura, né, mais alta, ela vai ajudar na decomposição da matéria orgânica que tiver no solo, tá certo? Então, a absorção desses nutrientes vai acontecer rapidamente pelos vegetais que estão ali presentes. Não dá tempo de decompor e ir para o solo, não. E outra característica interessante dessas plantas é que elas têm raízes muito rasas, sabe? Então, infelizmente, essa floresta também, como nós estamos vendo hoje em dia, né, é muito fácil de desmatar. Então é muito fácil de jogar aquelas grandes árvores ali no chão, tá? E ela vai possuir, gente, uma nítida estratificação vegetal. Uma com árvores até 40 metros, olha que altura. Outra com árvores menores, outra com arbustos de poucos metros e outra com líquens, bromélias e samambaias. Nós sabemos, né, pelo estudo que nós fizemos das pteridófitas. Por falar nisso, você já assistiu a aula sobre pteridófitas? Não? Se você não assistiu, vou estar deixando aqui o link para você ser redirecionado para a aula sobre pteridófitas e para estar assistindo também essa aula, combinado? Vamos lá. Então, gente, um ambiente sombrio, digamos assim, entre aspas, né, e bem úmido. Então aí, ó, nós vamos ter formação de líquens, bromélias, né, e samambaias também vão estar presentes. Tranquilinho? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários, combinado? E o que mais, professor? Vamos lá. Possui os microclimas... Nossa, gente, quase quebrei a língua. Vamos voltar. Possui microclimas distintos, sendo que nas camadas inferiores o clima vai variar pouco. É isso que eu falei anteriormente, beleza? Vamos lá! Agora vamos falar sobre os desertos, né? Bem, esse bioma terrestre, gente, o interessante é que a maioria das pessoas, quando nós falamos de deserto, pensa que um deserto é caracterizado pela areia. Mas será que isso é verdade? Vou mostrar para vocês. É o seguinte, gente, nós temos aí esse bioma, né, localizado na África, na Ásia, Austrália, América do Norte e América do Sul, tá certo? Nós estamos falando aqui dos desertos quentes, né? Depois eu explico para vocês um pouco mais à frente, tá? Olha só, o deserto do Saara, gente, ele vai se estender da costa atlântica da África até a Arábia Saudita. Esse deserto aqui é o maior deserto do mundo, tá certo? E presta atenção nessa parte aqui. Todo deserto vai ter baixa pluviosidade e umidade do ar, tá certo? Temperaturas durante o dia frequentemente vão ultrapassar 40 graus Celsius. Gente, isso é muito quente. Nossa, eu ia morrer lá.
E as noites, gente, são muito frias, podendo ter variações de mais de 30 graus. E tem noites no deserto, gente, que podem chegar a 0 graus. Então, de dia quente ao extremo, noite frio pra caramba. Tá certo? Então, gente, presta atenção nessa frase que acabou de aparecer. O que caracteriza o deserto, gente, é a aridez, não a areia. Vou contar para vocês um fato curioso. Olha só, o deserto do Saara possui apenas 30% de areia. O resto, os outros 70%, é um solo rochoso, tá? E é muito árido, ambiente muito árido. Não tem tanta areia como vocês imaginavam. Tá vendo? Eu acho que só por essa informação aqui, o vídeo já merece aquele like seu, concorda? Tive que estudar muito, gente, para chegar aqui. Vai lá, deixa aí aquele like para me ajudar, combinado? Vamos lá, então. Bem, pessoal, e é o seguinte. No deserto nós temos uma vegetação pouco abundante e distribuída de forma bem esparsa, tá? Pelo seguinte, nós vamos ter uma relação ecológica aqui chamada de amensalismo, onde uma espécie vai liberar substâncias tóxicas, certo? Que vai inibir o crescimento, tá? De outras espécies. Mas ela não vai se aproveitar dessa outra espécie que nós chamamos de amensal, tá? Esse tipo de relação também é chamado de antibiose. E nós falamos e demos exemplos também, né, desse tipo de relação lá na aula de relações ecológicas. Se você não assistiu essa aula, eu sugiro que você assista, tá? Por ser uma das matérias que mais cai no Enem, né? Então, eu vou deixar aqui esse link para você ser redirecionado lá para a aula de relações ecológicas, beleza? Então, é o seguinte, esse amensalismo vai acontecer da seguinte forma aqui no deserto. As plantas vão liberar essas substâncias de modo que outras plantas não vão conseguir crescer muito próximo a ela. Então, ali, a disponibilidade de água, por exemplo, que tiver ali no subsolo, é só dela. Belezinha? Vamos lá. E o que mais? Vamos entender. No deserto, gente, nós vamos ter aí gramíneas, plantas arbustivas, tá? E nós temos aí a clássica, né, cactácea, né? O cacto você vai encontrar aí nos desertos, né? Ela é uma vegetação predominante desse bioma. Por quê? Ela é adaptada a esse ambiente muito árido. É o seguinte, vocês podem perceber que ela tem um monte de espinho e o caule é diferente do caule das outras árvores. Como assim? Os espinhos, gente, vão substituir as folhas. Então, vai reduzir a superfície de contato, né, com o ar atmosférico. E o caule, vocês podem perceber que ele é verde, né, olha aí a clorofila, e que ele é grosso. Esse caule aí é dessa forma porque ele tem o parênquima, que é um tecido de armazenamento, né, aquífero. Quando chove, ele armazena água aí o tanto que ele pode. Você assistiu a aula sobre os tecidos vegetais? Se você não assistiu, eu vou estar deixando aqui também o link. Depois você dá uma olhadinha lá nessa aula, combinado? Que é muito importante para você entender as adaptações dos vegetais. Gente, quanto à fauna deste bioma, nós temos animais adaptados à falta de água, tá certo? Tem aqui como exemplos para vocês o escorpião, a lacraia e também alguns camelos. Depois eu vou estar contando para vocês também uma curiosidade aí dos camelos, belezinha? E tenho aqui mais exemplos. Eu tenho, por exemplo, esse lagarto, né, que é muito interessante, que ele se defende atirando sangue dos olhos, né? E nós temos aí um feneco, tá certo? É o seguinte, gente, curiosidade para vocês. O camelo consegue sobreviver perdendo até 40% da água do corpo dele. Agora, nós seres humanos, se nós perdermos entre 10 a 20%, nós podemos até morrer. Então esse carinha aí, ó, pode perder muita água corporal, que ele ainda vai estar bem, vai estar vivo, tá certo? E nós temos também, gente, animais que sobrevivem, alguns passam a vida inteira
sem colocar uma gota de água na boca, como o rato canguru. Esse rato canguru, ele vai obter a água a partir das plantas que ele come. Olha que doideira, né, gente? Olha que adaptações mais interessantes, né? Vocês sabiam que o oásis é isso aí? O oásis, gente, são algumas ilhas de vegetação, tá? Que vão se formar em volta aí de algum poço de água, tá certo? Então, isso aí é o verdadeiro oásis, tá certo? Então, se você gostou mesmo dessa aula, deixa aí aquele like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações, hein? Toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui no canal, belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!